Olá! Hoje eu queria dar uma dica de 10 livros para você que é apaixonado ou simplesmente curioso da psicologia e da mente humana. Esse é o tema do vídeo de hoje. Muito bem! Hoje eu queria fazer uma lista de 10 livros que não fossem necessariamente livros tão técnicos, vamos dizer assim, coisas que de repente um curioso poderia não se interessar tanto a princípio. Então eu queria pegar alguns livros que particularmente me marcaram ao longo da minha trajetória e que não são livros aqueles que a gente necessariamente lê na faculdade, até porque para quem é curioso da psicologia, não necessariamente isso é interessante. Aliás, se você quiser conhecer um pouco sobre psicologia, eu tenho um trabalho de um curso gratuito online que eu ofereço que está no site amenteHumana.com.br. Mas vamos às indicações dos livros. O primeiro livro que eu tenho aqui é o livro do Irving Yalom, é o Carrasco do Amor. Eu particularmente sou apaixonado por esse livro. O Irving Yalom, para mim, é um dos maiores terapeutas vivos ainda. Ele está bem velhinho assim, mas o livro talvez que você conheça dele seja Quando Nietzsche Chorou. Mas ele é um grande terapeuta e esse livro narra casos clínicos de uma forma romanceada e ele serve muito para várias pessoas, vários contextos. Ele tem uma maneira muito gostosa de escrever. Então, para quem gosta de entender ou imaginar como seria uma sessão de terapia, esse é o livro recomendado, O Carrasco do Amor. Ele é muito bem-humorado, muito espirituoso, então vale a pena você ver esse livro. Bom, o segundo livro que eu quero indicar é esse aqui, Psicologia Social, do David Myers. É aqueles livros grossões assim que eu gosto porque eles têm bastante referências. E ele é um livro incrível porque quem gosta de entender sobre experimentos de psicologia social, várias coisas que foram realizadas em especial nos Estados Unidos, no mundo em todo também, os principais centros de pesquisa de psicologia social, você vai conseguir entender. Então, temas que falam sobre motivação, empatia, conformação social, vieses cognitivos, esse livro você vai encontrar todas as pesquisas bem explicadas, bem fundamentadas, para que você pare. Se você gosta disso, às vezes você ouve falar do experimento, não sabe onde foi, com quem foi, às vezes dá informação errada. Esse experimento é muito legal, fora que deixa você com um conhecimento, uma bagagem sobre psicologia aplicada à pesquisa de uma maneira muito interessante. O terceiro livro é esse aqui, Nunca Lhe Prometi um Jardim de Rosas. Esse livro eu sou particularmente apaixonado porque eu lembro que eu li ele, acho que no segundo ano da faculdade, e era uma época que eu estava fazendo estágio em hospital psiquiátrico. Então eu lembro que eu li esse livro e ele fala basicamente a narrativa de uma garota que ela está lidando com questões psiquiátricas graves, ela tem uma psicose. Então é o trabalho de uma terapeuta ajudando essa garota a reintegrar aspectos da personalidade dela para que ajude ela a se libertar desses traços de delírio, de alucinação. Então ela conversa muitas vezes com as alucinações, com os delírios dela, e a terapeuta vai ajudando ela a reintegrar aspectos da personalidade dela que ajudem esses sintomas a irem diminuindo ao longo do tempo. Então ele é um romance, na verdade, psicanalítico, que vale a pena você conhecer. O quarto livro é o Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele é um livro que fala sobre técnicas, vamos colocar assim, de comunicação, que ajuda você a se comunicar de uma maneira mais adequada com as outras pessoas. Ele é um clássico, mas na verdade ele fala de coisas muito mais profundas do que só a comunicação. Eu tenho um texto na internet que é um dos mais lidos sobre comunicação não violenta, no Papo de Homem, que foi baseado muito nesse livro, que eu tirei os entendimentos dele
para aquele texto, mas vale a pena você ler porque você vai ter uma imersão na filosofia da comunicação não violenta, que é muito mais do que só a comunicação. Ele é um livro que eu entendo que ele é inspiracional, ele é até terapêutico em alguma medida, e apesar dele não estar nos cânones da psicologia, não é um livro que é recomendado em faculdade, ele é um livro bem importante em matéria de psicologia e personalidade. O quinto livro é esse aqui, Virtudes do Medo, do Gavin de Becker. Ele é um livro difícil de encontrar, você só vai encontrar provavelmente ele em sebo, e é caro, já vou avisando. Mas ele é um livro que eu recomendo que, apesar de não ser de psicologia, então é importante dizer, o Gavin de Becker ele é um especialista em previsão de comportamento e ele, na verdade, auxilia na prevenção de crimes que acontecem. Mas ele é muito interessante do ponto de vista psicológico, porque ele vai ajudar você a entender como reconhecer certos traços de criminalidade, certas atitudes, como as vítimas podem se proteger de certos ataques, de certos abusos. Então, para quem gosta dessa área de psicologia aplicada, o Virtudes do Medo é muito, muito rico e ele vai te dar uma perspectiva sobre criminologia, sobre mentes perigosas, psicopáticas, bem importante. Então, se você gosta desses assuntos de crime, esse é o livro e ele tem um fundamento psicológico bem interessante, apesar do Gavin não ser psicólogo. O sexto livro é esse aqui, é o Story, do Robert McKee. Ele é um roteirista de seriados americanos. O cara, vamos dizer assim, é uma lenda no meio dos roteiristas. Ele é realmente incrível, ele é consultor. Se você pensar nos maiores roteiristas americanos de seriado, de filme, o Robert provavelmente foi professor deles. Então o cara é realmente bom. Mas por que eu estou indicando esse livro de roteiro, de substância, estrutura, estilo e princípios de roteiro de escrita? Porque ele tem fundamentos psicológicos bem interessantes que, de modo geral, os roteiristas usam nas tramas de filme, seriado, enfim, animações. Então, ele, enquanto conteúdo de psicologia, ele é bem interessante, mesmo Robert não sendo um psicólogo. Por isso que eu estou dizendo, essa lista é de interesse de questões psicológicas, ainda que não sejam livros técnicos de psicologia, mas ele tem fundamentos e conhecimentos de psicologia que não necessariamente você vai encontrar na faculdade, porque esses você encontra em outras listas de livros interessantes de psicologia. Então eu estou tentando fazer uma lista que seja um pouco diferente das outras que existem pela internet. Outro livro interessante é esse aqui, Cartas a uma Jovem Psicanalista, do Heitor de Macedo. Ele é bem interessante porque ele basicamente dá conselhos de um psicanalista já mais experiente para uma psicanalista principiante. Que coisas que ela deveria pensar a respeito de como estruturar a sessão de terapia, como lidar com o paciente, os impasses da terapia, do amor e do ódio que podem surgir na terapia, na relação com o paciente, da questão da cobrança, do pagamento da terapia. Então, são coisas bem interessantes que vêm fundamentadas dos bastidores da personalidade que podem ajudar. Inclusive, quem não é psicólogo ou interessado nisso, vai ajudar você a entender muitas coisas que acontecem dentro do universo da clínica, do consultório de psicoterapia. Então, é um livro bem legal que vale a pena ler. O oitavo livro que eu queria indicar para você não está aqui comigo, porque eu já emprestei tantas vezes que ele nunca fica comigo, é o Drama da Criança Bem Dotada, da Alice Miller. Esse é aqueles livros muito bem fundamentados de psicologia, mas que ele tem uma aplicabilidade muito poderosa para qualquer pessoa que vá ler. Então esse livro ele toca muito em especial as pessoas que gostam de entender a personalidade e a mente humana, porque ele mexe exatamente com esses interesses sobre a mente humana. Por que as pessoas são interessadas em mente, em psicologia? Normalmente são pessoas que já foram precoces, já lidaram com dramas humanos desde muito cedo e que tiveram responsabilidade desde muito cedo e passaram a se preocupar com o que os outros pensam, como que é dentro da mente deles. Assim, é um livro que é técnico, mas ao mesmo tempo é um livro de chorar, de
autorreconhecimento, você fala assim, nossa senhora, esse livro me representa, dói o coração. Então é um livro também muito terapêutico propriamente dito. Recomendo bastante. O 9º livro é essa bitolona aqui, né? O Livro dos Símbolos, Reflexões sobre Imagens Arquetípicas. Ele é um livro que você poderia entender que é um livro para junguianos, né? O Jung, que criou a psicologia analítica, que trabalha muito com arquétipos, com imagens do inconsciente, mas esse livro ele é interessante para qualquer pessoa interessada em psicologia, porque ele fala do simbolismo, das histórias que tem por trás de cada uma das coisas que existem na humanidade. Lógico, né? Ele é desse tamanho porque cada palavra, cada coisa, sei lá, vou abrir um tema aqui, Falcão. Então ele começa a falar do falcão, qual o simbolismo do falcão, o que ele tem. E lógico, não é aqueles dicionários de símbolo que se você sonhou com falcão, isso quer dizer tal coisa. Não, mas ele fala das representações históricas a respeito de se o falcão já foi importante para determinada cultura, se ele é o deus de sei lá o quê. Então são coisas bem interessantes que se você gosta de entender essas correlações entre imagens, inconsciente e comportamento, esse é o livro recomendado. Ele é um pouco carinho, mas vale a pena porque ele é um livro de consulta, enfim, para qualquer momento, em várias... Ele é bonitão, ele é bonito também de ter como decoração. Em última instância não lê, ele é bonito. Mas assim, além de bonito, ele é bem útil se você gosta de interesse, seu interesse é por antropologia, por entender como a relação das pessoas com os símbolos ao longo da história. E o último livro é esse aqui, Narcisismo, do Alexander Lowen. O Alexander Lowen é um cara incrível, ele é um analista de bioenergética, mas ele tem uma fundamentação, apesar de trabalhar com o corpo, ele tem uma fundamentação psicológica muito poderosa, e acho que para os tempos que a gente vive, onde as pessoas se queixam muito sobre pessoas egoístas, narcisistas, enfim, esse é o livro ideal para você entender a fundo a ideia do narcisismo, como é o narcisismo estrutural, que são aquelas pessoas quase imutáveis, vamos dizer assim, em relação ao narcisismo, e o narcisismo mais comum, que são aquelas defensividades narcísicas que as pessoas falam, no fundo o narcisista está compensando um problema da infância e tal. Esse livro basicamente explica isso. É um livro que eu recomendo também, ele é um pouco técnico, mas ele é muito instrutivo e para autoconhecimento, então recomendo que você leia. Espero de coração que você tenha gostado dessa lista. Depois escreva aqui nos comentários outros livros de psicologia que você já leu, que são interessantes, que você recomenda e por que recomenda para as outras pessoas. E a gente vai aumentando essa lista e talvez no futuro eu faça outros vídeos, porque tem muito livro que eu gosto e assim eu tive que reduzir para poder deixar uma lista de 10 e também não ficar muito longo esse vídeo. Como eu já falei, eu tenho vídeos gratuitos que eu falo sobre psicologia no amenteHumana.com.br. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais. Me siga no Instagram, meu Instagram é Fred Matos, com 2 T's. E você pode interagir comigo por lá também. Tem o Sobre a Vida, que é o site que eu escrevo blog, que eu escrevo com alguma frequência sobre temas variados. E a gente se vê nos próximos vídeos. Curta ele, se inscreva no canal, enfim, faça aquelas coisas todas que a gente sempre recomenda para você apoiar o canal aqui do Sobre a Vida e outras pessoas terem acesso a esse tipo de conhecimento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.